começa a semana nessa animação, não é verdade? Muitos de nós passamos aí os dias da semana loucos para que chegue logo o fim de semana, a quinta, sexta-feira, para a gente poder ter um pouco aí de descanso, não é verdade? Alguns têm prazer no trabalho, alguns trabalham por ativismo ou por fuga, alguns trabalham porque gostam de trabalhar, outros trabalham por ativismo, outros por ganância, alguns trabalham como uma fuga, um escape, alguns trabalham por obrigação, alguns veem um trabalho como um mal necessário, outros dizem que Deus criou o mundo e o diabo que criou o trabalho. Mas e você? Qual a visão que você tem do trabalho? Por que você trabalha? Como você enxerga o trabalho, o estudo, tudo aquilo que te conduz aí à vida profissional? Como você enxerga o trabalho na sua vida? E não só do trabalho formal, no trabalho com carteira assinada, mas também do trabalho que nós fazemos em casa. Muitos aí como donos de casa, cuidando dos filhos, cuidando das tarefas domésticas, que também traz muito trabalho e às vezes até mais. Às vezes é muito mais árduo e também tem grande responsabilidade. Mas como você enxerga o trabalho? Hoje eu te convido a se assentar com Salomão para nós falarmos sobre isto, sobre este assunto, sobre o trabalho, à luz de Eclesiastes capítulo 2, versos 18 a 26. Vamos ver aí as ponderações, as reflexões de Salomão sobre o trabalho, as suas conclusões, os pós e os contras que Salomão aí encontrou, o que ele tem a nos dizer também à luz da perspectiva divina sobre o trabalho. Eu sou o pastor Marcos Vasques e esse é o nosso A Vida Além do Sol, Meditações em Eclesiastes. À luz deste texto de Eclesiastes, nós vamos falar hoje então sobre o trabalho. Qual é, primeiramente, a visão que Salomão tem do trabalho debaixo do sol? Salomão trabalhando debaixo desse sol, não literalmente, é claro, mas no sentido de uma perspectiva sem Deus que se resume apenas a esta vida, olhando apenas para o aspecto físico. Qual é a visão e a compreensão que Salomão tem do trabalho? Nós vamos falar então sobre trabalho, do fardo ao prazer. Lembrando aí do filósofo Seu Madruga, quando ele diz que o ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Primeiramente, nós vamos olhar então o fardo que Salomão encontrou no trabalho. Não só no trabalho em si, mas na reflexão sobre o trabalho, no propósito do trabalho, e nas injustiças e na falta de sentido que ele encontrou em algumas coisas, observando o trabalho e o resultado que o trabalho traz na vida do homem. E ele inicia o verso 18 dizendo que ele se aborreceu. Salomão ficou entristecido, ele ficou angustiado. Foi um fardo pesado demais para ele, para a sua alma, pensar sobre o trabalho. Ele diz que é porque ele não poderia levar consigo o fruto do seu trabalho. Embora ele tenha se empenhado, trabalhado bastante, corrido atrás, e o fato dele ser rei, ele também herdou muitas coisas. E Salomão também conquistou inúmeras coisas com o seu trabalho, com a sua sabedoria, com o seu empreendimento. Mas ele diz que parece uma loucura, parece algo sem sentido, é uma injustiça, parece uma incoerência, é um fardo pesado pensar sobre isso, porque ele não levará nada que ele conquistou. Tudo vai ficar aqui, tudo termina com esta vida. Tudo aquilo que ele conquistou, que ele correu atrás, que foi fruto do seu trabalho, que ele penou tanto, que ele lutou tanto para construir, no final das contas não vai ficar com ele, não vai permanecer com ele, ele não vai poder levar com ele, afinal, caixão não tem gaveta, não é verdade? E muitas vezes nós trabalhamos assim, adquirimos as coisas assim, como se elas fossem nossas, como se pertencessem a nós para sempre, ao ponto de salmistas dizerem, que os homens chegam a dar nomes às coisas, nomes às terras, às suas posses. Nós sempre dizemos, isto é meu, nós temos posse dessas coisas e achamos que elas serão nossas para sempre. Mesmo que em teoria a gente diga que não, e até saiba que não pela realidade da morte, mas nós vivemos como se fôssemos permanecer aqui para sempre, como se essas coisas fossem ser nossas para sempre, como se a morte não as tirasse de nós e como se elas também não se perdessem, se o ladrão não roubasse ou se elas não se corrompessem
com o decorrer do tempo. Nós achamos que essas coisas vão ser nossas e para sempre. Por isso que Jesus vai dizer certa vez a um homem uma parábola sobre um trabalhador, sobre um empresário, sobre um proprietário ali de terras, que ele teve uma grande colheita e quando ele olhou aquela grande colheita, ao invés dele tirar para si o necessário e até aplicar um pouco no seu empreendimento e abençoar a vida de outros, o texto diz que ele acumulou ainda mais. O texto, Lucas capítulo 12, o texto diz que ele acumulou ainda mais, ele aumentou os seus celeiros para poder guardar tudo aquilo e chamar de seu e simplesmente acumular. Jesus vira para ele e diz: louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma. Não é nem amanhã, é esta noite mesmo pedirão a tua alma. E o que tem reservado aí, de que valerá? Nós fazemos isso porque nos esquecemos de um princípio bíblico, como em Deuteronômio 8:18, de que tudo o que nós temos vem das mãos de Deus. Tudo pertence de fato a Deus, inclusive nós mesmos. Paulo vai dizer que em Deus nós nos movemos e existimos. Até para existir nós dependemos de Deus. E tudo que nós temos, todo mundo, a Bíblia diz que os céus e a terra e tudo o que neles há pertencem a Deus, mas nós nos esquecemos disso e achamos que pertencem a nós. Davi também vai dizer: riquezas e glórias vêm de ti. Tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos te damos. Até a oferta que Davi dava e que o povo deu para a construção ali do templo, Davi compreendeu que era Deus quem estava colocando nas nossas mãos para que a gente desse ao próprio Deus. Como certa vez eu me lembro que eu pedi um dinheiro para o meu pai para dar um presente para ele de aniversário, porque eu não trabalhava ainda. Eu lembro muito disso quando eu era criança. Fui pedir um dinheiro para o meu pai para poder comprar um presente de aniversário para ele. E assim nós fazemos com Deus, porque tudo que nós temos vem de Deus. Nós somos apenas mordomos, dispenseiros, administradores, que devemos usar esses recursos para o nosso sustento, para socorrer o próximo, para o bem da sociedade, para a glória de Deus e para a sua obra, para investirmos na sua obra. Mas há um segundo fardo que Salomão encontrou aí no trabalho, versos 19 a 21, que é o fato de que ele não poderia proteger os seus bens ou fruto do seu trabalho. Ele diz aí que ele trabalhou bastante e deixaria por herança, deixaria como legado a outro que nem trabalhou. Ele se esforçou, nem deu tempo dele usufruir todo o benefício do seu trabalho. E logo ele já teria que deixar para outro. E ao deixar para outro, ele já não teria mais poder nenhum sobre aquilo. Ele já não estaria mais aqui. Aquilo que lhe custou tanto esforço, aquilo em que ele pôs tanto coração, aquilo que foi dele por tanto tempo, agora seria entregue a um outro que nem trabalhou por isso. E há uma coisa que ainda angustia mais o coração de Salomão. Ele nem sabia se essa pessoa que herdaria os seus bens era uma pessoa sensata, sábia, que iria usar com sabedoria, queria até adquirir mais, queria administrar ali com inteligência, com sabedoria, ou se era um tolo que perderia tudo em um instante. Nós sabemos aí de vários casos de pais que trabalharam bastante, construíram aí um império, deixaram um grande legado para a sua família, e os filhos da noite para o dia perdem tudo, saem gastando, não sabem administrar bem e jogam por terra todo o império construído pelos seus pais. E a maior ironia disso é que se você ler 1 Reis a partir do capítulo 11, você vai ver que os filhos de Salomão fizeram exatamente isso. Roboão administrou de maneira péssima o reinado e todo o legado, a herança que ele recebeu de Salomão. Parece que Salomão já estava prevendo que isso iria acontecer. E é claro que ele está falando isso por causa da experiência que ele tem da vida, de observar como estas coisas estavam acontecendo e também pela sabedoria que Deus havia lhe dado. Mas um terceiro fardo que Salomão aqui encontra no trabalho, e que também pode estar aí na nossa vida, no nosso coração, é o fato de que nós nunca desfrutamos como gostaríamos do fruto do nosso trabalho. E isso incomodou profundamente Salomão e talvez aí também te incomode. Nós trabalhamos e nem sempre conseguimos usufruir do fruto do nosso trabalho. Ou porque estamos cansados, ou porque não temos tempo, ou porque nos falta aí dinheiro. E por falar nisso, tem alguém que está trabalhando muito aqui, arduamente aqui em casa.
Fazendo Ele pão está com a fazendo mamãe. pão. Mostra Olha a que você está sujeira. fazendo Fala pão. oi. A mamãe tá aqui. Mamãe tá Mamãe tá aqui. Fala que você está fazendo pão. Eu vou fazer pão. Você está trabalhando fazendo pão? Pão. Que delícia. Depois do vídeo vai ter pão? Pãozinho quentinho. Tinho, pãezinhos quentinhos. Quentinho. Isso aí, tá vendo, gente? Está Segue a começando cedo para garantir o Segue futuro. a receita. E por que Salomão chega a essa conclusão? Porque muitas vezes nos falta tempo, porque muitas vezes nós estamos cansados, ou estamos doentes, ou não temos condições de usufruir, ou nos falta tempo e oportunidade para fazer tudo que gostaríamos de fazer, ou às vezes nos falta até dinheiro, né, recursos. Nós temos bastante sonhos, mas alcançar esses sonhos também demora muito, né? Às vezes nós nem vamos conseguir realizar todos. A Salomão aqui também diz que o trabalho ele é misturado com dores, com sofrimento. Muitas vezes é um fardo pesado para nós, tanto mental, emocional, quanto também físico. Traz estresse, é desgastante. Salomão diz aí no verso 22, todos os dias são dores, né? Nós temos que chegar em casa, descansar, tomar um banho quente, tomar um Dorflex. E ele diz ainda que nem de noite consegue descansar. E de fato, muitas vezes não conseguimos, não é verdade? É a preocupação com o trabalho do dia seguinte, é a preocupação de ganhar o nosso pão, é a preocupação de não perder e de investir bem o dinheiro que nós temos, é a preocupação de alguns em ter mais ainda, é a preocupação de alguns em preservar o que tem, é a preocupação de alguns do medo de perder aquilo que possuem. Nem de noite encontram descanso. Salomão então está refletindo aqui, concluindo algumas coisas que talvez já deve ter passado aí na sua mente e no seu coração. Para que trabalhar tanto? Parece uma injustiça, uma incoerência eu construir todas estas coisas, alcançar todas estas coisas para depois deixar para trás. E é ainda mais loucura deixar para alguém que eu nem vou saber se vai cuidar bem ou se vai perder tudo. E ainda há uma outra incoerência, algo que aborrece o coração de Salomão. O não poder usufruir de tudo aquilo que ele conquistou com o seu trabalho e saber que o trabalho é marcado por dores, nem para dormir ele tem sossego e que ele não tem condições, não tem capacidade, não tem tempo, oportunidade de usufruir como ele poderia e como ele deveria e como ele mereceria usufruir todo o benefício do seu trabalho. Bom, então esta é a visão de Salomão do trabalho debaixo do sol. Mas dos versos 24 a 26, Salomão vai virar o jogo e passar a olhar o trabalho além do sol. E ele vai chegar a algumas conclusões interessantes, extremamente importantes para mim e para a sua vida, na forma como nós nos relacionamos com o trabalho e a relação que isso tem com Deus. E em primeiro lugar, Salomão observa aí que Deus nos abençoa através do trabalho. O fruto do trabalho é uma bênção de Deus. Salomão diz aí, não há nada melhor para o homem do que usufruir, do que se beneficiar, do que se deleitar no fruto do seu trabalho. E ele diz que isto vem das mãos de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. Essa é a teologia do trabalho. O trabalho foi instituído por Deus no paraíso. Se você não sabia disso, o trabalho não vem depois da queda. No paraíso já havia trabalho. E o trabalho é uma maneira do homem cumprir aquele mandato de Deus de dominar e sujeitar sobre a criação. Qual é este aspecto do mandato cultural? Do homem fazer pesquisa, ciência, explorar, desenvolver a criação e assim ele refletir a glória de Deus, ele como imagem e semelhança de Deus, refletindo certos atributos de Deus. O homem glorificaria a Deus ao imitá-lo, né? Ao explorar a criação. E é também o que alguns teólogos chamam de o aspecto em que o homem é um vice-regente da criação. Ele espelha a Deus como um vice-regente governando e administrando a criação. Mas a Bíblia também nos ensina que o trabalho é um meio de Deus nos sustentar. Do suor do teu rosto comerás. E Paulo também vai dizer na sua epístola aos Efésios, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com que comer, né? E também como acudir ao necessitado. Paulo também vai dizer em outra de sua epístola, aquele que não trabalhe, que não coma. Paulo não está dizendo aqui no período em que você fica desempregado, mas está falando da pessoa que não quer trabalhar, né, porque é preguiçosa
e outros termos aí que a gente poderia usar, não é? Anda! Se mexe! Tira essa lata velha do caminho! Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem 2 empregos! 2! E aliás, a Bíblia nunca é contra a propriedade privada, você ter o fruto do seu trabalho. Há um mandamento que diz, não cobiçarás. Então, quando pessoas cobiçam e se movimentam motivados por essa cobiça, isso é pecado. A Bíblia também diz, não furtarás, ou seja, nós podemos ter as nossas coisas e não devemos tomar aquilo que é do outro. Só que nós temos que ter este entendimento de que temos que, por amor, suprir as necessidades uns dos outros. Muitas vezes nós precisamos de algumas medidas do Estado para poder proteger os mais fracos, os oprimidos, para poder punir o mal e as injustiças e louvar e promover o bem. Mas não é bíblico que um Estado venha e tire o direito da propriedade privada, do fruto do nosso trabalho, e implante sistemas que vão contra isso, motivados muitas vezes por interesses escusos. Mas o cristão deve, antes de tudo, não por imposição, mas motivados pelo amor, compartilhar as suas coisas, repartir as suas coisas, socorrer aqueles verdadeiramente necessitados. Paulo em 1 Timóteo 6,17 vai dizer que tudo Deus proporciona para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para a nossa alegria. E em 1 Timóteo 4,4, Paulo vai dizer que tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças. Deus é quem criou o trabalho e o fruto do trabalho é uma bênção de Deus para o nosso prazer e para o nosso deleite. Mas uma outra razão do trabalho também na visão bíblica é que o trabalho é um meio de nós amarmos o próximo, é um meio de cumprirmos este mandato social, de nos relacionarmos com o próximo, de nós abençoarmos a vida daqueles que são necessitados. Paulo em Efésios vai dizer, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter como que acudir ao necessitado. Então, uma das razões também de nós trabalharmos não é para nós termos coisas para nós mesmos, mas é podermos abençoar outros, aqueles que são verdadeiramente necessitados. Não é financiar pessoas que são ociosas e preguiçosas, malandros, né? Mas é para nós acudirmos os verdadeiramente necessitados. E também um outro propósito que tem a ver com o aspecto mais espiritual é nós investirmos na obra de Deus, é investirmos no reino de Deus, é investirmos no avanço do reino de Deus, que embora Deus não necessite, mas a obra de Deus neste mundo, isso entra aí o nosso envolvimento, também carece de sustento financeiro, os missionários, a obra carece desse sustento. Então, o trabalho, afinal das contas, é uma maneira de nós glorificarmos a Deus, é uma maneira de nós amarmos o próximo, é uma maneira de nós termos sustento e deleite, e é a maneira também de nós abençoarmos a obra de Deus. No final do verso 24 e verso 25, Salomão observa aí um segundo princípio do trabalho, é que somente com Deus nós podemos usufruir plenamente e verdadeiramente do trabalho. Ele diz aí que separado deste, ninguém pode se alegrar. Ele diz aí que tudo isto vem das mãos de Deus e separado deste, quem pode alegrar-se? Alguns dizem que este termo aí se refere à bênção do trabalho, à alegria do trabalho. Outros comentaristas dizem que se refere a Deus, ou seja, separado de Deus, quem pode se alegrar. Eu creio que as duas coisas podem muito bem estar aí presentes, tanto a bênção do trabalho que vem de Deus, a bênção do trabalho, dos seus frutos, do deleite que ele traz, e nós compreendendo isso que vem das mãos de Deus, e também o próprio Deus. Pois Deus é quem dá sentido ao trabalho. O trabalho, quando não é vivido para a glória de Deus, ele perde a razão de ser, ele vira um fim em si mesmo. Vira um ídolo, uma idolatria, ou vira uma maneira de nós oprimirmos as outras pessoas. Mas quando nós entendemos que somos mordomos, que trabalhamos aqui para refletir a imagem e semelhança de Deus, para glorificá-lo, que o trabalho é uma maneira de cumprir este mandato cultural da criação, que o trabalho é uma maneira de amarmos o próximo, não só no sentido financeiro, né, de dar dinheiro para as pessoas ou de suprir as suas necessidades, mas se eu faço um tipo de serviço
que vai beneficiar alguém, seja um padeiro, um carteiro, seja um caixa de supermercado, alguém que trabalha no banco, um médico, um profissional aí da saúde, um advogado. Qualquer tipo de trabalho lícito que eu venha fazer é uma maneira de amar e de servir. E se eu não entendo também que o trabalho é um meio de obter recursos para adorar a Deus, para investir na sua obra, eu vou corromper o propósito do trabalho, vou tomar o trabalho e usar para outros fins, talvez de maneira egoísta, ou só para o meu bel prazer, para ter uma carreira de sucesso, para acumular bens, para ter fama, para o trabalho ser uma fuga, para o trabalho amaciar o meu ego, para o trabalho ser apenas ali uma terapia, uma maneira de ocupar o tempo, apenas uma maneira de me sentir bem, de me sentir útil, e por aí vai. Por isso que Salomão está dizendo aí, sem este, compreendendo aí que seja Deus, e de fato é um ensino bíblico, sem Deus, quem pode se alegrar? De fato, quem pode encontrar essa satisfação no seu coração? Sem que nós usemos das bênçãos de Deus de maneira errada. Só com Deus, só quando Ele entra na equação, só quando Ele entra na jogada, só quando nós comemos ou bebemos ou fazemos qualquer outra coisa para a sua glória, é que as coisas chegam no lugar e elas têm equilíbrio. Não quer dizer que elas vão ser fáceis, não quer dizer que vai sair a dor, o sofrimento, o cansaço, a fadiga, o estresse, mas quer dizer que nós faremos as coisas com a motivação correta e encontraremos sentido e satisfação naquilo que nós fazemos. Tudo vai ganhar a proporção certa que tem que ter na nossa vida. Então é só num relacionamento com Deus é que nós usufruímos das coisas de maneira correta, sadia e plenamente com entendimento, porque a palavra de Deus tira a cegueira do nosso coração e nós passamos a compreender melhor quem nós somos, o que é a realidade criada ao nosso redor e como o trabalho, as atividades que nós fazemos se encaixam na nossa vida e no mundo no qual nós vivemos. Mas ainda tem a cereja do bolo, ainda tem aí o 13º, uma terceira verdade que Salomão aí traz, gloriosa, do trabalho visto dentro de uma perspectiva bíblica. No verso 26, resumindo o que Salomão aqui está dizendo, um princípio que Salomão aqui nos traz é que Deus dá maior bênção àquele que trabalha para agradá-lo, aquele que trabalha com temor no coração, aquele que trabalha para a glória de Deus, recebe muito mais do que o fruto do trabalho em si. Todo trabalho tem seu fruto, todo trabalho tem o seu salário, tem o seu mérito, tem a sua recompensa. Mas aqui Salomão está dizendo que aquele que trabalha com esse diferencial, que trabalha para agradar a Deus, com esse entendimento bíblico do que é o trabalho, ele ganha algo muito maior e melhor que o próprio fruto do trabalho em si. Salomão está dizendo que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer àquele que trabalha para lhe agradar, aquele homem que lhe agrada. É muito mais do que simplesmente as bênçãos temporais, embora necessárias, que Deus nos dá aqui para o trabalho. Aqui o trabalho ganha um aspecto eterno e o Novo Testamento vai nos ensinar isso, que tudo que nós fazemos devemos fazer como que para o Senhor. É dele que nós receberemos a recompensa. Nós não devemos trabalhar pela recompensa em si. Trabalhar é um privilégio, é uma ordem, é um deleite. Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas é lindo que Deus ainda nos recompense por algo que a gente só tem a obrigação mesmo de fazer e que tem deleite em fazer, porque o trabalho, por mais árduo que seja nesse mundo caído, traz prazer para o homem, traz senso de humanidade, de dignidade. E ainda Deus nos permite gozar do fruto do trabalho. Mas além disso, Deus nos dá algo mais. No verso 26, Salomão vai dizer que para aqueles que não trabalham com este sentido, o que eles vão ter é o que Salomão já vem dizendo desde o início. É esta angústia, é este senso de incoerência, este senso de injustiça, essa falta de entendimento de eu trabalho para ter, mas não vou levar comigo, eu trabalho, mas não sei para quem que eu vou deixar, se a pessoa vai ser sábia ou se não vai, eu trabalho...
Ah, eu trabalho, mas não consigo usufruir de tudo aquilo que eu conquistei. Eu não consigo usufruir das bênçãos do meu trabalho, do fruto do meu trabalho. É o que Salomão está dizendo. Eles trabalham apenas para amontoar, mas não tem nenhum sentido maior do que isso. E muitas vezes vai ficar para outras pessoas. Ele diz aí, né? Deus até permite que ímpios trabalhem e depois o fruto vá para aqueles que amam a Deus. E é o mesmo princípio que você encontra lá em Provérbios, capítulo 13, verso 22. Leia aí para você ver. Bom, então nós vimos hoje com Salomão que trabalhar debaixo do sol cansa, é um fardo, porque nós não vamos poder levar o fruto do nosso trabalho conosco. Outros vão ficar com o fruto do nosso trabalho e nós não podemos protegê-lo para sempre. E nós não vamos conseguir aproveitar ao máximo tudo aquilo que nós conquistamos. Trabalhar debaixo do sol é um fardo e cansa. Mas isso precisa ser visto à luz da palavra de Deus, porque o trabalho não é o mal em si mesmo. Não é um castigo de Deus o trabalho. O trabalho já havia no jardim, o trabalho é uma bênção, como nós falamos, é uma maneira de refletirmos a Deus, glorificarmos a Deus, usufruirmos do mundo que Ele criou, usufruirmos das bênçãos de Deus no mundo, abençoarmos outras pessoas e abençoarmos a obra de Deus. Mas o pecado trouxe fardo ao trabalho, estresse, cansaço e enfermidades. É um dos efeitos da queda, não o trabalho, mas os males de trabalhar debaixo de um mundo caído, de maldição. Do suor do teu rosto comerás. A terra vai brigar contra o homem, produzirá espinhos, cardos, abrolhos, será difícil, vai ser com suor. Mas a gente viu aqui também com Salomão um aspecto redentivo do trabalho. Deus não nos abandonou nesta condição. Deus nos permite compreender que o trabalho é uma bênção que vem das suas mãos. Usufruir da bênção do trabalho, dos frutos do trabalho, é um privilégio e até um dever nosso, com gratidão, com alegria no coração. Nós compreendemos também que só com Deus nós temos condições de usufruir de maneira correta, sadia e plena dos prazeres do trabalho e do próprio prazer que o trabalho traz em si, sem maximizar e sem minimizar a importância do trabalho na nossa vida, sem idolatria, sem fuga, sem ativismo, sem escape, sem reclamação, sem murmuração. E também entendendo que quando trabalhamos para agradar a Deus, para a glória de Deus, nós recebemos de Deus muito mais do que o fruto do trabalho em si. Recebemos bênçãos espirituais incomparáveis. Mas o trabalho nos ensina algo ainda maior, muito mais importante na nossa vida. Deus ordenou que o homem trabalhasse 6 dias e descansasse no 7º. 1 dia em 6. 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. E com isso, de maneira didática, Deus está nos ensinando sobre o drama da redenção. Nós aqui estamos trabalhando, aguardando o descanso final. É o que o autor de Hebreus vai nos dizer, que nós aguardamos um descanso eterno. Então, o nosso trabalho junto com o descanso se tornou um símbolo, um tipo, uma sombra, um reflexo da obra de redenção. Nós estamos aqui neste tempo, mas aguardando o verdadeiro descanso, a nova Canaã, a Canaã celestial. Não é que no céu nós vamos ficar ociosos, pulando em nuvenzinhos. O céu é todo o universo restaurado. Creio que lá nós vamos ter bastante coisas para fazer, para explorar, para pensar, para estudar, para trabalhar. Só que sem sofrimento, sem cansaço, sem estresse, sem envelhecimento, sem pecado. E o trabalho é um tipo da obra de Cristo. Afinal, Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. E quem trabalhou foi Ele. Isaías diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E ali é uma igreja redimida. São pessoas salvas pela sua obra na cruz. É em Cristo que nós temos descanso. É por isso que se no Antigo Testamento você trabalhava 6 dias e descansava, no 7º, no sabá, no dia do descanso, à luz do Novo Testamento, Cristo ressuscitou no 1º dia, no dia do Senhor, e nós descansamos em Cristo para depois. Trabalhar. Cristo é o nosso descanso e um dia Ele vai redimir todas as coisas plenamente e em Cristo o trabalho ganha um outro sentido, um outro propósito, porque agora nós fazemos para Ele, na força que Ele supre,
Ele é a nossa motivação e é tudo para a sua glória até o dia que Ele volte. Que eu e você possamos continuar aí, ralando, trabalhando debaixo desse sol, mas para a glória de Deus, entendendo todas estas coisas, com os pés aqui, trabalhando debaixo do sol, mas com o coração além do sol. Que Deus te abençoe, bora trabalhar, vamos lá, um abraço, até a nossa próxima conversa. Fazendo pão? Isso, fazer pão. Com a mãozinha assim, ó. Isso, tá bom agora. Chega, tá bom. Benjamin, tá jogando trigo pro alto? Ah, meu Deus. Chega, Mimi. Vamos comer? Eba! Pãezinhos quentinhos, gostosinhos eles ficam dentro do fogão. Leite, açúcar e ninguém viu. Segue a receita dos pãezinhos quentinhos.